unidas por uma ideia ecológica da comunicação e do comum, organizado pelo Centro Internacional de Pesquisa Atmos da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O Atmos é uma rede internacional e interdisciplinar de pesquisa e conta com integrantes em nível de graduação e pós-graduação procedentes de áreas como ciências sociais, comunicação, artes, física e filosofia. Dentro desta proposta interdisciplinar surge o ciclo de conferências com o objetivo de refletir sobre questões urgentes desta nossa época, como a difusão da comunicação móvel, a digitalização, a conexão da biodiversidade dos objetos, a multiplicação de sistemas informativos territoriais e geológicos, questões essas que contribuíram para a difusão de uma sensibilidade ecológica. Diante dessa complexidade, o ciclo busca proporcionar um espaço no qual possamos refletir sobre as possibilidades de um novo léxico, um léxico que supere os limites conceituais das categorias humano, técnica e natureza, e, sobretudo, que situem o comum e a comunidade para além de suas formas antropocêntricas e urbanas. Nós gostaríamos de agradecer o apoio da Casa das Rosas, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP e do Instituto Italiano de Cultura. A nossa conferencista de hoje é a professora Lúcia Santaella. Lúcia Santaella é professora titular no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, com doutoramento em Teoria Literária pela PUC e livre docência em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. É considerada entre as maiores especialistas em semiótica do país, desenvolvendo diversas linhas de pesquisa, com destaque para as mais recentes em comunicação, semiótica cognitiva e computacional, estéticas tecnológicas e filosofia e metodologia da ciência. Autora de mais de 40 obras, entre seus últimos títulos estão Arte, Aquém e Além da Arte, pela editora Kozak Naif, e Comunicação Ubíqua, Repercussões na Cultura e na Educação, pela Paulus. Então, para nos apresentar a conferência Pós-Humanismo e Ecologia da Comunicação, eu passo a palavra à professora Santaella. Obrigada. Muito obrigada por este convite. É um prazer estar sempre na Topos e a grande admiração que eu tenho por esse grupo. Quer dizer que isso só dobra ao Brasil. Então, eu vou fazer uma apresentação bastante didática. Eu resolvi fazer um panorama das questões relativas ao pós-humanismo e ecologia da comunicação, ecologia das mídias, e para que, quer dizer, eu resolvi ser generosa com o público no sentido de explicar as coisas para que a gente não fique fazendo um diálogo aqui de conceitos muito abstratos, né, que falam um pouco para a gente quando a gente está numa situação como essa. Então, a primeira parte da minha fala, olha, foi o diferente que o Máximo que escolheu esse tema para mim e de fato eu tenho trabalhado há muito tempo com as duas questões. Então, eu vou passar primeiro assim um retrospecto de como eu tenho trabalhado esses temas e como eles têm evoluído, não é, no meu pensamento, em consonância com a evolução das próprias tecnologias, para depois a gente entrar mais nos problemas propriamente ditos. Então, a primeira parte da minha fala é o pós-humanismo. Desde o final dos anos 80, eu venho pesquisando o tema do pós-humano e repetidamente publicado sobre ele. Acho que quase 10 já publicações entre livros e artigos.
Esse contínuo retorno ao tema é explicável não apenas devido à complexidade da questão, mas sobretudo porque estando ligadas às relações entre o ser humano e as atuais revoluções tecnológicas, as problemáticas colocadas pelo pós-humano necessariamente acompanham as aceleradas transformações biológicas, antropológicas, sociais e psíquicas provocadas por essas revoluções. Então, comecei por aqui. Baseada no trabalho de artistas e teóricos da arte, aliás, eu devo essa introdução ao tema à artista Diana Domingues, porque ela era minha orientanda, foi para Paris, ficou um ano em Paris e voltou com uma mala cheia de textos de artistas e teóricos da arte, e o tema do corpo do pós-humano estava na crista. Eu copiei tudo, tirei xerox, e daí, desde então, não abandonei mais essa questão. Comecei pelo corpo protético, que chamo de biocibernético. Eu prefiro biocibernético. E aí já publiquei em 98 aquele texto na revista Margem, das Ciências Sociais da PUC. Depois, paralelamente à leitura de Haraway, Pepperell, Halberstam, Livingstone e Hales, eu passei a explorar o tema sob os pontos de vista da semiótica e da psicanálise. Então, isso aí está no meu livro, né, Culturas e Artes do Pós-Humano. A seguir, eu discuti a genealogia e contextualização do pós-humano na pós-modernidade e recuei à busca das suas origens em alguns anos para encontrá-la na literatura cyberpunk. Estabeleci então, à luz de Felinto, a distinção entre um pós-humanismo ilusionista e um pós-humanismo crítico. Aí publiquei, não é, esse livro, no primeiro capítulo eu introduzo, e daí a revista da USP me convidou para falar sobre o tema. Em 2010, dei-me conta de que falar em pós-humano implica discutir o que se entende por humano, tarefa que ainda não havia enfrentado. Isso me levou à carta, a carta ao humanismo de Heidegger, e a resposta de Sloterdijk a essa carta, levando o questionamento filosófico. Além de Heidegger, o pós-humanismo crítico recusa qualquer ramo da filosofia humanista que, postulando a unidade da essência humana, toma como segura a universalidade da natureza humana. Contra qualquer forma de universalismo ou de qualquer cenário fixo e eterno, o pós-humanismo reconhece a heterogeneidade, a multiplicidade, a contradição, o contexto, a objetividade situada como constitutivos do humano, do que decorre uma nova ontologia das instabilidades. Aí eu publiquei esse artigo também no meu livro e nesse outro livro sobre pós-humanismo, que foi editado pelo Máximo. Ele me convidou e lá fui eu. Então, Éric Felinto e eu, em 2012, terminamos um livro em coautoria, voltado para a reflexão sobre o não humano, na obra de Wilhelm Flusser. Aliás, atualmente se fala menos em pós-humano e mais em não humano. Eu vou explicar por quê. Não é que não é humano, que não tem humano, ou que pós-humano acabou humano. Não é nada disso. Não é o não humano, a gente vai ver daqui a pouco. A reflexão sobre o não humano na obra de Wilhelm Flusser. Essa reflexão teve como contexto a discussão crítica dos outros do humano. Quais sejam os animais, os outros reinos do vivo e também os objetos. Ao transgredirem a crença de que a natureza humana é ontológica, quer dizer, eterna, imutável, e de que a sacra essência humana é transcendente, os outros do humano levam de roldão
a pretensa integridade humana, uma suposta integridade que imputa como monstruoso, monstruosas, quaisquer misturas e hibridismos. Além do ciborgue identificado como a iminência do monstruoso, o outro do humano é um animal. Todas as variadas espécies de animais sempre foram reduzidas a um denominador comum para que a humanidade do humano pudesse brilhar na esplendorosa superioridade de sua natureza racional. Ao animal juntam-se também as demais coisas vivas, que o humano não reconhece como seus companheiros, seus vizinhos, seus irmãos. A essência humana costuma ser repetidamente determinada em oposição ao animal e definida pela ênfase em certas capacidades: o logos, a razão, o querer, o espírito, a subjetividade, que estão em falta nos animais. Estes são posicionados do outro lado de um hiato intransponível, de modo a confirmar ao humano a sua própria excelência por meio daquilo que Haraway considera como um empobrecimento ontológico de formas de vida que não podem ser seus próprios fins, nem saber de suas próprias condições. Mais recentemente surgiram mudanças nesse estado de coisas, com a introdução dos estudos sobre animais, com base em uma reflexão sobre a ética que os inclui. Ao mesmo tempo que estão sendo abraçados por uma parte da literatura sobre o pós-humano, esses estudos criticam os paradoxos inclusos em algumas teorias pós-humanistas, quando estas ainda se fundamentam em teimosas e dogmáticas formas de antropocentrismo e antropomorfismo. O caminho para críticas dessa natureza foi aberto por Foucault, em cuja obra foi marcada a relação entre loucura e animalidade. Em Deleuze e Guattari, os escritos sobre o devir animal romperam as barreiras que separavam o humano e o animal em reinos distintos, ao denunciar a animalidade que habita o cérebro humano. Então, em 1997, Derrida proferiu um seminário de 10 horas em Cerisy sobre seu trabalho intitulado O Animal Autobiográfico, que depois da conferência foi publicado em várias formas. Em 2006, 2 anos após sua morte, veio a público o livro O Animal que Portanto Sou, veio em francês e inglês ao mesmo tempo, concebido pelo autor, mas inacabado. Esse livro se constitui em um marco para os estudos sobre animais, pela radicalidade com que alarga a questão da ética aquém e além do humano. Nessa obra, Derrida buscou explorar os espaços intersticiais entre o humano e o animal, espaços por ele chamados de limitrofia, que permite questionar as fronteiras ao identificar hiatos, vãos, descontinuidades em um espaço intersticial. O problema para Derrida não se encontra nos humanos negarem algo às outras criaturas, seja este algo a linguagem, o saber-se mortal ou qualquer signo teórico empírico do grande algo que estiver em voga no momento. O problema encontra-se, isto sim, na arrogância que desafia a morte, quando se atribuem positividades maravilhosas para o humano. Derrida recorre a Bentham, que há 2 séculos propôs a troca da questão dominante acerca dos animais. Não se trata de perguntar se o animal pode pensar, raciocinar
ou falar graças ao atributo ou poder do Logos? A pergunta simples e profunda é outra: os animais podem sofrer? Esse livro do Derrida, ele escreveu sabendo que ia morrer. O livro é bastante comovente. E eu vou ler um trecho maravilhoso que eu selecionei, que eu acho assim o mais significativo em relação a essa condição do humano, da iminência da morte. Ser capaz de sofrer não é mais um poder, é uma possibilidade sem poder, uma possibilidade do impossível. A mortalidade reside aí, como o meio mais radical de pensar a finitude, que compartilhamos com os animais. A mortalidade que pertence à verdadeira finitude da vida, à experiência da compaixão, à possibilidade de compartilhar, à possibilidade desse não poder, à possibilidade desta impossibilidade, à angústia desta vulnerabilidade e à vulnerabilidade desta angústia. O novo e crescente campo do saber, constituído pelos estudos sobre os animais, já conta com uma literatura significativa. Aliás, eu sinto falta nessa literatura e, felizmente, li agora um livro sobre ecomídia, do Sean Cubitt, lá da Goldsmith, onde ele finalmente cita o grande trabalho que foi desenvolvido de zoosemiótica pelo Thomas Sibion. E é um pecado, às vezes, a gente ver esses estudos sobre os animais ignorando tudo isso que ele já tinha desenvolvido, inclusive a estética das construções dos animais. Ele tem um livro muito lindo sobre isso. Enfim, acho que gradativamente ele vai acabar sendo incorporado. O crescimento dessa literatura e o pensamento de filósofos de peso, voltado para a reflexão crítica das bases convencionais que deram guarida ao recalcamento da animalidade, que é constitutiva do humano, fornecem indicações seguras de que se trata aí de um caminho de demolição dos alicerces seculares da construção do conceito do humano. Caminho para o qual não há mais retorno. Daqui para frente, pode-se prever que não há mais o que possa sustentar essa construção. São essas reflexões que cercam essa questão do pós-humanismo. Estando assim erodida a fronteira com a nítida separação entre o humano e o animal, portanto uma separação que está sendo profundamente questionada, parece restar agora uma única linha distintiva e excludente, aquela que coloca em dois territórios ontologicamente separados o mundo humano de um lado e o mundo dos objetos de outro lado. Isto é, o vasto território da res extensa cartesiana. Entretanto, até mesmo essa fronteira está sendo agora perturbadoramente borrada com a emergência da internet das coisas e da nova ecologia midiática que ela está inaugurando. Então agora a gente passa à segunda parte, a invisibilidade das mídias nos ambientes sensíveis. Aliás, o título que o Máximo tinha dado era melhor do que mídias, porque elas vão desaparecer das nossas vistas. E foi uma nova ecologia das mídias. A questão da ecologia midiática foi discutida na introdução do meu livro Ecologia Pluralista da Comunicação. Lá, busquei explicitar sobre as razões e pertinência do uso da palavra ecologia no campo da comunicação. Conforme foi tratada no livro Redes Digitais e Sustentabilidade, de Máximo de Felice et al., e outros dois autores, a ecologia se define como a ciência das relações dos seres vivos com seu meio, estando os seres vivos estritamente integrados no seu ambiente. A ecologia representa a ciência dos sistemas biológicos,
funcionais complexos denominados ecossistemas. Comporta igualmente o estudo das relações dos seres vivos entre si. O meio ambiente, por sua vez, é definido por alguns ecologistas pela soma de todas as condições e influências externas, bióticas e abióticas, que afetam a vida e o desenvolvimento dos organismos. Outros ecologistas ampliam o conceito ao falarem não somente de um meio ambiente externo, mas também de um meio ambiente interno aos organismos, que na semiótica a gente chama de endossemiose. Não é? Então, o meio ambiente e as suas relações dentro do organismo. Originalmente, a ecologia era um ramo da biologia, mas conforme as crises ecológicas mundiais foram se agravando, a ecologia também foi desenvolvendo uma irradiação interdisciplinar. Há, assim, uma filosofia ecológica, uma ecologia antropológica, uma ecologia da mente, uma história natural filosófica do pensamento ecológico, uma ecoetologia, uma historiografia e sociologia ecológica, uma estética ecológica, uma ecopsicologia, uma psicologia do meio ambiente, uma teoria cognitiva ecológica, uma ecolinguística e, por fim, uma ecosemiótica. Além de estar presente em uma pluralidade de áreas interdisciplinares, o conceito de ecologia vem sendo cada vez mais apropriado para usos metafóricos. Esse é justo o caso quando se fala em uma ecologia da comunicação ou em uma ecologia midiática. Precedência não falta para justificar essa metáfora, que já aparecia na influente obra de Gregory Bateson sobre a ecologia da mente. Ora, linguagens e comunicação são rebentos da mente. Nada mais natural que os estudos linguísticos da comunicação e das mídias se apropriem do termo, pois o comportamento das línguas e de todos os demais tipos de signos e as dinâmicas comunicacionais que ensejam apresentam fortes similaridades com os organismos vivos. Para Peirce, aliás, os signos agem à maneira dos seres vivos. Eles se reduplicam. Essa é a noção de interpretante do Peirce. Um signo vai dando origem a outro, no qual ele se desenvolve. Certamente, quando a metáfora da ecologia é usada muito rigidamente nos estudos de comunicação, pode correr o risco de sugerir determinismo tecnológico. Com a devida precaução, seu uso pode ser bastante eficaz para caracterizar o crescimento da diversidade comunicacional. Nesse mesmo livro, Ecologia Pluralista da Comunicação, também já comecei a tratar o tema da internet das coisas. Desde pelo menos 2008, fui tomada de encantos pelos temas das mídias locativas e da internet das coisas. Desde a leitura do livro de ficção de Bruce Sterling, que é um outro livro que vale a pena ler, que se chama Shaping Things, no qual ele antecipa de modo humorístico a internet das coisas. De lá para cá, a expressão se popularizou. Infelizmente, a leviandade típica da cultura científica brasileira, desculpe, eu vou fazer essa crítica porque eu estive num encontro há pouco tempo e falavam de internet das coisas, eu tive vontade de pegar o avião e voltar. Tem levado algumas pessoas, mesmo em ambientes acadêmicos, a falar sobre o assunto, sem nenhum conhecimento de causa. Confundem alhos com bugalhos, sem se dar ao trabalho sequer de consultar o Google. Já dava alguma informação, mas não fala bobagem. Confundem a internet das coisas com Big Data, este com web semântica. Em suma, são coisas bem diferentes.
embora todas representem a ponta de lança do avanço tecnológico hoje, mas uma é diferente da outra. Enfim, uma irresponsabilidade indesculpável. No livro Comunicação Ubíqua, voltei a tratar do tema, entrando nas vísceras da complexidade tecnológica. A internet das coisas é uma expressão atraente e popularizada de um complexo tecnológico amplo de redes inteligentes ubíquas, smart networks, elas são chamadas em inglês, que envolvem, entre outros recursos, comunicação máquina-máquina, com dispositivos conectados na internet. Na base da internet das coisas encontram-se as tecnologias de RFID. Compreender por dentro as capacidades e as limitações das tecnologias nos ajuda a evitar medos irracionais e expectativas irreais, que são os dois perigos que a gente cai quando ignora sobre um avanço tecnológico. Ou a gente se afasta, alienação de, ou então a gente se entrega à alienação em. Mas para ficarmos em amenidades que nos habilitem a compreender os efeitos promissores na internet das coisas, haverá certamente efeitos negativos, e muitos. Fiquemos com as promessas. Transcrevo aqui o início de uma matéria que saiu na revista América e Economia, em setembro de 2014. Aliás, eu não compro essa revista, mas eu vi no banco e daí peguei, né? Que tinha uma matéria no fim sobre, nem pedi permissão, sobre internet das coisas, e é bem interessante essa matéria. Faz uma apresentação assim, bem simples e compreensível, inclusive mostra os problemas que estão ocorrendo em termos de tecnologia para que a internet das coisas ela realmente se instale na sua plenitude. Então eu vou ler o pedacinho. Um homem sofre um acidente automobilístico grave no meio de uma grande cidade. Está inconsciente e precisa de ajuda para ser levado ao hospital. Se já estivéssemos vivendo a era da internet das coisas em sua plenitude, a vida dele não dependeria da sorte de alguém ter por perto, para acessar o celular e entrar em contato com o serviço de emergência. O carro do motorista avisaria o hospital mais próximo sobre o acidente, listaria os prováveis ferimentos e enviaria uma ficha com os dados pessoais do acidentado, como o tipo sanguíneo e as possíveis intolerâncias medicamentosas. A ambulância conectada ao sistema de trânsito da cidade seguiria a rota mais rápida para chegar ao local do acidente. Toda essa agilidade, permitida pela troca de dados em rede, amplia exponencialmente a chance de sobrevivência da vítima. Coisa de futuro? Nem tanto. Aos poucos, a internet das coisas vem se aproximando do nosso cotidiano. O gargalo para que isso se dê no Brasil esbarra na baixa qualidade do serviço oferecido pelas redes móveis. Que aqui nem banda larga a gente tem direito, né? Na sexta-feira nós vamos passar muitos vídeos de filmes, história do cinema, e aí procurei a sala mais propícia da PUC, nada a ver, uma frustração. Parava, jogava um pouquinho, parava, banda larga brasileira. E olhem que a PUC tem a conexão da FAPESP, que é aquela conexão muito boa, calculo. A situação acima não foi relatada para produzir um efeito sensacionalista, mas sim para que possamos imaginar as consequências que tudo isso trará para as nossas tradicionais concepções do que são os objetos que também chamamos de coisas. Ao fim e ao cabo, a internet das coisas e junto com ela, os ambientes e as cidades sencientes. Acabei de escrever também um artigo que será publicado sobre cidades sencientes.
será publicado agora na revista Rua da Unicamp. Com suas novas formas de habitar, para usar a expressão de Tate, trarão pelo menos 4 consequências inevitáveis. 1. As mídias se tornarão invisíveis. Aliás, elas estão ficando já cada vez menores. É só pegar a história do computador e agora, não é isso que é, esse computador celular é um computador muito mais potente do que foi, não é? Do que foram aqueles enormes desktops. Então, elas se tornarão invisíveis. 2. As máquinas vão conversar entre si, independentes do humano. Já hoje, isso acontece em uma porcentagem bem maior do que poderíamos supor. Mais de 60% da comunicação hoje é entre máquina e máquina. O resto fica para os humanos. 3. Os objetos que costumamos chamar de coisas e tudo que nos rodeia vão se transformar em seres comunicantes. 4. Quando as coisas começam a falar, inclusive entre si, surge daí a necessidade premente do desenvolvimento de uma nova ontologia e epistemologia dos objetos. Esse é o tema do meu novo projeto de pesquisa no CPq, sob o título de Por uma Nova Ontologia da Comunicação. Tema também com o meu grupo de estudos Transobjeto, que esse grupo de estudo vem trabalhando há quase 2 anos. Eu deixei na primeira página o endereço, vale a pena, porque lá a gente posta cada 15 dias, cada membro do grupo posta alguma coisa bem interessante. Aliás, de hoje para amanhã eu tenho que escrever meu post. Vim aqui no caminho do trânsito pensando o que será que eu vou escrever. Bom, diante de tudo isso, proponho na mesma esteira de... Olha, não é que eu estou te batalhando, você sabe que eu tenho muita admiração por você. Os similares se atraem. Afinidades eletivas, de diferente. A necessidade de se repensar o que até agora tínhamos por hábito, caracterizar como ecologia das mídias. Ou seja, trata-se de conceber de modo ampliado que as ecologias contemporâneas nascem, estou citando aqui o texto, não é, de chamada para esse evento, nascem da conexão de arquiteturas informativas não apenas interativas, mas simbióticas e transorgânicas, que expressam a hipercomplexidade da rede de redes, sejam elas sociotécnicas, territoriais, informativas, biosféricas. Só essa expansão aqui, eu falo, nos permite pensar em uma nova ecologia em que as mídias se tornarão cada vez mais invisíveis. Na sua proposta temática para o encontro Vida Secreta dos Objetos, a ser realizada, o encontro a ser realizado em 2015, Felinto indica a necessidade de se repensar radicalmente a noção de agenciamento epistêmico, num contexto em que a ação e impacto das materialidades dos objetos, mídias e tecnologia tornaram-se crescentemente importantes. Isso inclui investigar o lugar dos agentes humanos em um mundo enriquecido pela vida de objetos polimórficos. Gostaria de complementar que não há como tratar a ecologia da comunicação hoje sem levar a questão da ecologia para além ou trazê-la para quem daquilo que até agora estávamos chamando de mídias. Isso significa que, por uma questão ética e, sobretudo, política, a ecologia das mídias não pode ser trabalhada no isolamento das mídias entre si, mas sim dentro do contexto global da crise ecológica e dos perigos que rondam a espécie humana. É nessa direção que estão indo os eventos internacionais, especialmente o Transmediale 2014,
e já com a proposta de 2015, que sob o título de pós-digital ou pós-mídia, pretende chamar a atenção para as reviravoltas distópicas e para os limites da lógica pervasiva da cultura digital na sua crescente quantificação da vida. Terceira parte. A emergência do realismo especulativo. Não é por acaso, então, aqui vou fazer um diálogo com uma palestra do André Lemos na semana passada, porque ele falou bem, toda a fala dele estava bem dentro desse contexto que hoje a gente chama de realismo especulativo. Parece não haver como negar a existência de algo que responde pelo nome de Zeitgeist. Zeit quer dizer tempo e Geist, espírito, o espírito do tempo. Desde 2012 venho falando, já escrevi sobre isso. A natureza inédita dos objetos sencientes que já começam a tomar parte da ecologia comunicacional, provavelmente por um fator de Zeitgeist, está hoje sincronizando com uma tendência filosófica que emergiu recentemente sob o nome de realismo especulativo ou filosofia orientada para o objeto. Não é interessante que, ao mesmo tempo que começa a emergir a internet das coisas, esses filósofos, que nem muitas vezes estão sabendo ou estão preocupados com o desenvolvimento tecnológico, todo o pensamento filosófico agora de jovens filósofos espalhados pelo mundo, estejam agora dando esta virada na filosofia, na direção dos objetos, isso que eu chamo de Zeitgeist. Não é difícil constatar que a filosofia está, de certa forma, se antecipando ao realizar o questionamento ontológico que os objetos sencientes implicam e deverão cada vez mais exigir daqui para o futuro. Essa tendência filosófica tem também sido chamada de virada especulativa, porque um dos fatores que une os filósofos na diversidade de suas propostas é sua oposição à virada linguística, que eles identificam como pós-estruturalismo, criticado como idealista. Aliás, eles não gostam nem um pouco de Derrida, o que eu acho bastante injusto. Mania. Tradicionalmente, a filosofia especulativa referia-se às reivindicações metafísicas que não podem ser verificadas por meio da experiência ou da ciência. Para Boghossian, hoje, o realismo especulativo refere-se não apenas à filosofia especulativa, que considera a existência separada do pensamento, mas também uma filosofia que reivindica que as coisas especulam. E, além disso, uma filosofia que especula sobre como as coisas especulam. Agrupados sob o guarda-chuva de pensadores mais consagrados, como Alain Badiou, Zizek, Bruno Latour, o movimento segue a chamada realista professada por Manuel Delanda no seu livro Intensive Science and Virtual Philosophy. Ele é bem deleuziano, o Delanda, mas ele faz uma leitura bastante extraordinária e criativa do Deleuze. Então, e por Graham Harman, no seu livro To Be, o livro A Plena Finitude, de Meillassoux, e os trabalhos de Brassier, Grant, Harman e Toscano levaram à constituição dessa nova tendência filosófica que tem como característica peculiar que esses jovens filósofos estão ativos na blogosfera e fazem uso das novas políticas editoriais de editoras também jovens, o que vem contribuindo para a divulgação rápida de seus pensamentos. A virada especulativa define-se contra a redução da filosofia a uma análise de textos,
Por isso que eles não gostam dos pós-estruturalistas. Ou da estrutura da consciência em prol do interesse em questões ontológicas. Vem daí a seleção de autores que os realistas especulativos realizaram. Segundo Bryant, Deleuze e Guattari foram pioneiros nesse campo, ao postular uma visão ontológica de um reino assubjetivo do dever. Em vez de circular em torno das limitações negativas dos sistemas conceituais, Deleuze e Guattari construíram uma visão ontológica positiva a partir das ruínas das ontologias tradicionais. Zizek é considerado um dos expoentes das novas tendências, ao tomar por base a filosofia da natureza de Schelling, a vastidão ontológica de Hegel e os insights lacanianos sobre o real. Aliás, eu acho que o Zizek não é outra coisa, ele não fez outra coisa senão transformar, fazer uma leitura hegeliana de Lacan e vice-versa, uma leitura lacaniana de Hegel. Por isso que ele é um pouco difícil. No livro dele, na sua obra, The Parallax View, Zizek denunciou, está traduzido em português, a visão paraláxica, denunciou o postulado que inclui o sujeito como apenas alguma coisa positiva e física no mundo objetivo. Para ele, ao contrário, o materialismo significa que a realidade é um não todo. Ele pegou isso lá, o vazio lá. Há um ponto cego, um buraco irresolvível na própria realidade, que é aquilo que o Lacan chama de real, não impossível. Só podemos nos tornar verdadeiramente materialistas se atentarmos para esse vazio. Quem levantou a bandeira antifenomenológica mais explicitamente foi Badiou, por meio de uma ontologia rejuvenescida, na sua famosa declaração de que a ontologia equaliza-se com a matemática, o que significa tomar a matemática como discurso do ser, este destituído de qualquer predicação, incluindo a unidade, sendo apenas um puro múltiplo. Além disso, ressuscitou a questão da verdade. Lá, é bem difícil, principalmente para quem não transa bem na matemática. Aliás, nós estamos fazendo o resumo de todos os livros que a gente... Estou fazendo propaganda no meu livro. De todos os livros que a gente lê. Nós estamos fazendo o resumo, mas o Badiou ainda não foi feito, todo mundo fez a sua parte. Eu não fiz a minha porque tive a má sorte de pegar um capítulo de matemática. E eu tenho um problema congênito, cerebral, que com a matemática não dá. Mas eu costumava dizer, só para brincar um pouco, eu costumava dizer há muitos anos, matemática e alemão eu deixo para outra encarnação. O alemão me castigou. Veio nessa mesa, agora a matemática não tem esperança. Quem levanta então? Latour, por seu lado, em contraposição, o André falou bastante do Latour. E o livro dele, não é? 80% do livro é Latour. Em contraposição a todas as formas de reducionismo, sejam dos objetos físicos, estruturas culturais, sistemas de poder, textos, discursos ou fenômenos na consciência, propõe um irreducionismo, segundo o qual todas as entidades são igualmente reais. Por isso que é uma ontologia achatada, uma ontologia plana. Aquela escada é tão real quanto eu, quanto esta mesa, com a cadeira e assim por diante. Embora não igualmente fortes, ainda bem, né? Porque eu não gosto muito de ficar identificada com aquela escada. Ela é mais simples do que a gente, ela não tem inconsciente. Além disso, igualmente reais, na medida em que agem sobre outras entidades. Sua noção de agente é aquele ou aquilo que faz o outro fazer, que ele chama de actante. No seu último livro,
que foi aqui discutido por André Lemos, Latour retorna a ideias defendidas no seu famoso livro Nunca Fomos Modernos, mas agora munido da teoria dos modos de existência inspirada em Souriau. Um dos marcos teóricos do realismo especulativo encontra-se no livro de Quentin Meillassoux, Depois da Finitude, do qual se originou uma das questões mais debatidas pelo movimento. O contexto que Meillassoux chama de correlacionismo, contexto no qual se insere a crítica à perspectiva idealista, crítica esta que é uma constante no realismo especulativo. O correlacionismo corresponde à visão do mundo pós-kantiano. Eu nada posso dizer sobre as coisas a não ser a partir da minha mente. Isso é Kant. Então, esse avanço kantiano, que foi um avanço em relação ao passado, influenciou profundamente todos os filósofos que vieram depois dele, até o ponto de quando alguém se diz realista, imediatamente a crítica vem, isso é um realismo ingênuo. Bom, então, ele corresponde à visão de mundo pós-kantiano, que não consegue pensar no mundo sem o humano e o humano sem o mundo. Aliás, esse livro do Meillassoux fez tanto sucesso porque ele começa... Vocês sabem que, através dos séculos, houve uma separação, um divórcio muito grande entre a ciência e a filosofia. Então, o que ele propõe no livro, e isso que é muito novo no livro dele, é confrontar as conclusões filosóficas com algumas verdades, entre aspas, científicas. Então, por exemplo, ele fala do Big Bang, para criticar a noção kantiana. Então ele fala do Big Bang. Bom, na época do Big Bang não tinha um ser humano, e isso é considerado na ciência como uma verdade, por enquanto, inquestionável. Daí o termo correlacionismo, que é usado para descrever a visão que sustenta que o ser existe apenas como um correlato entre a mente e o mundo. Se as coisas existem, elas existem apenas para nós. Isso é o que o correlacionismo diz. Nesse contexto, segundo Bogost, proceder como um filósofo, hoje, exige a rejeição do correlacionismo. Deve-se abandonar a crença de que o acesso humano encontra-se no centro do ser, organizando e regulando como um relojoeiro ontológico. Apesar das diferenças entre os filósofos do realismo especulativo, de fato, cada um deles tem um pensamento completamente diferente. E inclusive, a gente pode diagnosticar que a diferença do pensamento vem daquele filósofo que cada um elegeu como sendo seu mestre. Então, por exemplo, o Meillassoux é o Badiou. E daqui a pouco vocês vão ver o Latour, ele vem muito de Foucault e Deleuze. Aliás, eu vou trabalhar nisso. Então, há muito mais similaridade em Latour com as ideias, ou seja, ele mesmo declara. Mas o que eu quero demonstrar na minha pesquisa, embora ele declare, a fonte mesmo dele foi Deleuze e Guattari, principalmente Deleuze, não é? A filosofia imanente de Deleuze. Bom, e daqui a pouco vocês vão ver que o Graham Harman, que é um dos mais conceituados entre os realistas especulativos, ele parte de Heidegger. Então cada um escolhe um mestre. E daí o outro lá, o Chaviro, ele parte de Whitehead, que aliás a gente vai começar a estudar agora o Whitehead. Então, sem ontologia,
Apesar da diferença entre os filósofos do realismo especulativo, o que os une é, ao fim e ao cabo, a rejeição ao correlacionismo, na sua busca de resgate da autonomia do mundo dos objetos, tão negligenciado pela filosofia, mesmo pela filosofia pós-estruturalista. Não tem uma filosofia, não é, que tenha, exceto, vocês vão ver daqui a pouco, Heidegger, não é, o que o Harman extrai aqui. Sendo a ontologia o estudo da existência, na ontologia orientada ao objeto de Graham Harman, as coisas estão no centro do ser. Nós, humanos, também entramos no foco de interesse filosófico, mas não somos mais o único foco. Aproximando-se de Latour, na nova ontologia de Harman, tudo existe em igualdade de condições, de modo que nossa atenção deve se voltar para as coisas em todas as suas escalas, ponderando sobre sua natureza, suas relações entre si, tanto quanto suas relações com o humano. Mais que isso, é preciso admitir que as coisas não existem tão só e apenas para nós. Dentre os filósofos, Harman é aquele que tomou mais fundo a necessidade do desenvolvimento de uma teoria dos objetos. Ele realmente desenvolveu uma teoria dos objetos que ele chama de objeto quádrico. Eu não gosto. Eu sou bem crítica com Harman. Aquele objeto quádrico. Eu sou persiana, ele resolveu essas questões de uma maneira muito mais complexa e interessante. E aquelas dicotomias, não gosto de dicotomia. Mas enfim, tem que estudar, não é? O pensamento está aí. E a gente não pode ficar fora cultivando, não é, as nossas crenças imutáveis. Bom, o ponto de partida do autor é uma interpretação que ele chama não ortodoxa, em relação à leitura da obra fundamental de Heidegger. Seria, mais do que não ortodoxa, sua interpretação e referências a Heidegger são decididamente irreverentes. Olha, nós temos no nosso grupo Transobjeto uma síntese do livro do Harman, tem uma síntese inteirinha. E é uma síntese bem feita, porque para fazer aquela síntese, cada um pegou uma parte, a gente teve discussões durante meses, enfim, porque de fato não é nada simples. O pensamento de um filósofo, para a gente conhecer profundamente, ocupa a nossa vida inteira. Então, a gente precisa criar esses caminhos mais econômicos. Não é igual uma vez que eu fui estudar, eu procurei um psicanalista e eu quero estudar Lacan, nos idos de 1973. Aí ele falou, só Freud, 8 anos. Eu falei, mas eu estou aqui para você deixar o caminho mais curto. Isso não é disso que a gente vai para a universidade, esperando que os professores tornem o caminho da gente mais curto. Bom, a leitura e respectiva interpretação baseiam-se apenas em uma pequena parte da obra a ser feita. Aquela parte que se refere à discussão heideggeriana de equipamento, ou seja, do conceito de Zuhandenheit, que a gente traduz como disponível à mão. Parece que é a melhor tradução, porque a gente teve lá um consultor alemão e ajudou a gente nisso, disponível à mão, que Harman concebe sobre uma nova proposta que ele chama de tool being, que nós traduzimos como ser ferramental. Ser da ferramenta, ser ferramental. Oi? Segundo Harman, os especialistas em Heidegger minimizam a importância desse conceito. Sua tese, ao contrário, defende que esse conceito heideggeriano dá origem a uma ontologia dos objetos neles mesmos. Uma ontologia que, para ele, parte do princípio de que existe um profundo hiato entre as coisas e qualquer interação que podemos ter com elas, não importando se essa interação é intelectual ou meramente manipulativa. Entretanto, o argumento de Harman vai além.
quando as coisas recuam da presença, isso ele tira de Heidegger, para uma realidade subterrânea, escura. Elas se distanciam não só dos seres humanos, mas também umas das outras. Isso aqui é bastante interessante. Disso resulta que Heidegger dá origem, quando o seu conceito de ferramenta é bem lido, a uma nova era da metafísica. Emprestando a expressão ontologia achatada, ontologia plana, Bryant, foi ele que criou essa terminologia. Bryant, que é um outro realista especulativo, e ele tem também uma formação em psicanálise, esse aqui. Por seu lado, dá a ela uma interpretação própria. Não, quem criou, desculpe, quem criou a terminologia ontologia achatada, plana, que é flat ontology, foi Delanda. E o Bryant, então, toma essa terminologia e daí a gente passou a chamar de ontologia achatada, Latour e todos os realistas especulativos. Mas quem criou essa terminologia foi Delanda. Dá a ela uma interpretação própria, segundo a qual todos os objetos têm o mesmo estatuto ontológico. Para Bryant, tanto quanto para Latour, o termo objeto tem um largo espectro. Entidades corpóreas contam tanto quanto as incorpóreas, sejam elas objetos materiais, abstrações, objetos intencionais ou qualquer outra coisa. Por isso que chama ontologia achatada. Quer dizer, elas têm o mesmo estatuto ontológico de existência. A enumeração de Bogost é eloquente. Quarks, Harry Potter, falas de conferencistas, Land Rovers, casos de amor, Super Mario Bros, Moçambique, etc. O que se tem aí é uma ontologia em que os humanos não são mais os monarcas do ser. Os monarcas do ser, mas estão, isto sim, entre os seres, enrolados nos seres e implicados nos outros seres. Para a ontologia achatada, vocês veem que isso tem tudo a ver com desculpe, esqueci, com a ecologia. Claro, é a base filosófica para a gente pensar essa nova ecologia. Para a ontologia, eu confundi ontologia com ecologia subiu da cabeça. Para a ontologia achatada, não há hierarquia de seres e o ser ele mesmo, que ocupou o pensamento dos filósofos por tanto tempo, é um objeto que não difere de qualquer outro. Bogost, por sua vez, considera a ontologia achatada um ideal, um valor a ser adotado por uma variedade de posições metafísicas. Embora abrace esse princípio, Bogost o entende e o leva adiante naquilo que ele chama de tiny ontology, ontologia pequenininha. As teorias do ser costumam ser grandiosas, mas isso não é necessário, pois o ser é simples na cabeça dele. O livro dele, ele não é um filósofo. Então, de repente, o livro vai ficando muito superficial e muito raso. Eu não concordo que o ser é uma coisa simples. Bom, para começar, para falar de ser, eu tenho que começar lá em Aristóteles e Platão. Não é? Então, não é nada simples. Só se eu ignorar o passado. As teorias de que, então, mas isso não é necessário, ele é simples. Isso não quer dizer que o domínio do ser é pequeno, mas que o aparato ontológico básico necessário para descrever a existência deve ser tão compacto e sem ornamentos quanto possível. Tá bom. Sem retórica, tudo bem. Então, de acordo com a pequenina ontologia, os objetos englobam tudo, da matéria física às propriedades, dos mercados aos símbolos. A densidade do ser é tanta que o torna promíscuo, sempre tocando quaisquer outras coisas, sem se preocupar e se importar com as diferenciações. Em suma, o debate vai longe.
e a outros autores envolvidos. Chavira, por exemplo, tem um pensamento maravilhoso. Olha, todos esses nomes que eu estou aqui falando estão na rede, e eles postam tudo na rede. Então, há textos maravilhosos, magníficos deles, que a gente baixa na hora, sem que tenha que pagar. Em suma, vai longe, e há outros autores envolvidos. Mas esse breve relato que fiz já é suficiente para indicar que é no centro desse debate contemporâneo, ontológica e epistemologicamente fundamentado em bases inéditas, que devemos buscar os meios para compreender os seres emergentes, dotados de inteligência e sensorialidade, que costumávamos chamar de objetos ou coisas. Só uma nova ontologia e uma nova epistemologia podem dar conta das transmutações que as tecnologias da inteligência estão trazendo para os nossos tradicionais entendimentos sobre o que são os objetos e para as prometidas reviravoltas relativas ao humano, situado em um campo comunicacional cada vez mais descentrado e ampliado. Muito obrigada. Obrigado, professora. Nós vamos agora abrir para um pequeno debate. Quem tiver questões, por favor. O que eu ando lendo, professora, o Peter Sloterdijk, Bruno Latour, eles estão realmente abandonando essa ontologia do ser aí do Heidegger, até onde eu entendo. O último artigo do Bruno Latour sobre o antropoceno, eles estão deslocando esse ser aí. Por exemplo, Peter Sloterdijk já faz isso com Esferas 2, deslocando o ser aí para o ser junto. Quando eu faço uma leitura, por exemplo, dos antropólogos, Júlio César Melatti, Fernando Schiavini, Eduardo Viveiros de Castro, me parece que eles estão muito próximos dessa ideia, porque eles já vêm estudando os ameríndios e a concepção ameríndia. O objeto faz parte da humanidade. O animal está na humanidade, porque, na concepção ameríndia, o objeto ou o animal, ele é humano. O humano, na verdade, não é espécie, mas sim a concepção de humano enquanto prática humana. Até onde eu entendi. Mas, às vezes, quando eu vejo esses autores, por exemplo, definindo a palavra natureza, me parece que eles caem num problema, numa armadilha. Porque quando definem a natureza da natureza, ou a natureza do multinaturalismo, estão definindo essência. Como se faz a diferenciação de natureza e essência? Como você, na sua leitura, como você consegue diferenciar isso? Quando se dá uma definição redonda, não apenas da natureza, redonda, acabada, excludente do humano, ela é essencialista. Então, o que é isso que você falou? Não é o ser aí, é o ser junto. O que significa isso? Por que eles desenvolvem uma ontologia plana? Para se livrar dessas definições essencialistas. Aliás, qualquer definição ela já é essencialista. Porque numa definição você tem é algo englobante, né? As relações ficam cortadas. Eu entendo assim, né? E aí eu acho que a noção, desde o começo da filosofia, a noção do ser também está muito ligada a uma noção de verdade, né? A verdade do ser. Qual é a verdade do ser? Então, como eu tenho uma formação em psicanálise,
Quando Lacan diz assim, o ser humano, o que fala? Falta ser. Que, aliás, isso, eu não ouso falar de Heidegger perto de você, mas de uma certa... você é muito mais especialista em Heidegger do que eu, mas de uma certa forma, isso já está em Heidegger. O problema não é a linguagem, porque a linguagem, ela nos aproxima e nos separa. Então, falta ser em que sentido? Pela linguagem, o ser nunca será presença. Então, ele é sempre afastamento. Mas eu entendo, quer dizer, nessa leitura que eu fiz dos realistas especulativos, no ponto em que eu estou dessas leituras, eu entendo que essa ontologia plana, e isso é bem claro em Latour, ela é uma maneira de se livrar dos essencialismos. E basta você fazer uma definição, você já está caindo numa essencialidade. O ser humano é um animal racional, bípede, mamífero. Pronto, já excluiu todo o resto. Todo o resto. As relações de semelhança, de diferença, não é? As conjunções, disjunções que o ser humano tem com os outros animais e com aquilo que a gente chama de natureza também, que chama, porque a visão da natureza, você quer coisa mais essencialista do que a visão da natureza? Porque, olha, levou anos para eu entender por que as pessoas tinham aquele preconceito horroroso contra a tecnologia. Bom, para começar, que a primeira tecnologia já está instalada no nosso corpo. Só que é uma tecnologia. O aparelho fonador, ele é artificial. O Adão não saiu do paraíso porque ele comeu a maçã. Ele saiu do paraíso porque ele começou a compreender as coisas. E para compreender, você necessariamente se afasta delas. Então, o que é que acontece? As pessoas não aprendem, esse preconceito. Eu não estou dizendo que a tecnologia é boa, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é uma condição do humano na biosfera, desde o começo. Agora, se o humano é um erro da evolução, isso também é alguma coisa para a gente levar em consideração. Né? O Kessler fala isso. Ele é igual àquela, acho que é ele inventa essa imagem do Kessler, naquele livro Jango, que é maravilhoso. Ele não é bem científico, mas é um livro maravilhoso. Ele diz assim, o ser humano pode bem ser igual aquele animal que tinha o estômago colado no cérebro. Se come, o cérebro não se desenvolve. Se o cérebro se desenvolve, não come. Então nós podemos muito bem ser algo similar a isso. Porque a primeira coisa que a gente vê é essa crise ecológica. Eu tenho até algumas explicações simplórias sobre isso. Eu coloco um pouco de culpa em Descartes. De repente separou o humano, essa existência está lá fora, e o que deu uma munição impressionante para a ideologia capitalista. A natureza está aí para ser, não é? Para ser explorada, e a exploração vai a tal ponto que destrói isso. Então, essa noção de natureza, quando leio, eu já falo, já vem. Essa noção de natureza, todo essencialismo é estático e conservador. Todo essencialismo é conservador. Então, não sei se eu respondi. Melhorou um pouco. Eu não li ainda o livro de Castro. Precisa, né? Porque ele é tão famoso no mundo inteiro. E aí ele também tem uma coisa forte de Whitehead, do perspectivismo, né? Perspectivismo. Isso mesmo. Eu queria aproveitar, na verdade, fazer uma questão sobre a semiótica. Não precisa de microfone. Porque, bom, você comentou que Peirce tinha resolvido alguma coisa dos objetos, que em Harman não ficava tão
interessante de se pensar. E eu li o texto do Eric Felindo, e aí a minha dúvida é mais com relação ao papel da semiótica, ou como a semiótica se insere nesse contexto da virada especulativa. Porque ele diz que, bom, seria preciso desenvolver outras abordagens na comunicação, e que a dominância de perspectivas semióticas deveria ser contrabalançada por esforços para empreender uma ocasional abstinência hermenêutica. Então, relacionando a semiótica com essa atribuição de sentido, né, que é centrada ainda no humano, e aí é isso que eu queria, na verdade, de questionar se é isso mesmo, ou se quando as coisas falam por si, ou quando as coisas se relacionam entre si, aonde fica a atribuição de sentido e onde fica o papel do humano nesse contexto. Não sei se foi claro. Claríssimo. O Eric, a gente tem muito contato intelectual. Eu costumo dizer que o Eric é meu informante, porque ele xereca muitos livros, né? Daí ele manda para mim e aí eu vou lendo. Bom, tudo isso aqui que eu avancei foi graças ao Eric, porque a gente foi escrever o livro juntos e ele me mandou, nossa, uma lista enorme de livros, e foi aí que eu fui me atualizando com essa questão. Mas a nossa diferença está aí na semiótica. Em primeiro lugar, não há uma dominância da semiótica. Aonde? Nos estudos da comunicação, ao contrário, existe muito preconceito com a semiótica. Por outro lado, quando a gente fala em semiótica, a gente tem que... Ele identifica um pouco a semiótica com a hermenêutica. Então, como essa teoria da nova mídia alemã é uma teoria que se voltou muito, não é, para a materialidade das mídias, então, isso já está em Husserl, isso já está em outros teóricos da mídia alemã, eles se contrapõem à hermenêutica, né, que é a busca do sentido. Então, essa busca do sentido acaba levando a um esquecimento da materialidade, é verdade. Então, tanto é que esses novos teóricos alemães, eles se baseiam muito em Walter Benjamin e Hitler. Hitler tem uma grande influência também de McLuhan. Então, quando a gente fala de semiótica, primeiro, semiótica não é hermenêutica, por favor, certo? A hermenêutica é um circuito de busca do sentido que é completamente diferente da semiótica. Outra coisa, eu me identifico. Aliás, tem muito texto que fala sobre semiótica e hermenêutica que faz a diferença entre elas. Bom, é que a tradição hermenêutica na Alemanha foi muito forte, não é? Gadamer e outros teóricos, filósofos alemães, uma tradição bem forte da hermenêutica. Então, não é a mesma coisa. Dois. É que tem preconceito com a semiótica, não tem nada a ver essa predominância. Se vocês soubessem o preconceito que eu sofri na minha vida, porque nunca abandonei, mas eu não sou da semiótica linguística. Aliás, eu não aprecio a semiótica linguística, porque da mesma maneira que a gente não pode... Não, a semiótica linguística é assim, humanocêntrica, no limite. Porque fala, só o humano tem. Né? Então, a fala... Os outros animais são simbólicos. Tem raposa que mente, olha que graça. Pensou a sofisticação semiótica, que é preciso ter para mentir, mas eles não falam. Então, uma semiótica baseada na linguística me irrita. Me irrita por essa centralização. Ela leva esse humanocentrismo ao limite. 2. 3 agora. Eu não professo e não aprecio a semiótica
E são várias correntes de semiótica. Quando a gente fala de semiótica, são várias, nasceram em vários lugares diferentes, e cada uma tem uma teoria, são sempre teorias muito complexas. Se você pega, por exemplo, a semiótica russa, ela tem Bakhtin, por exemplo, embora ele não utilizasse muito esse termo, mas aliás, hoje a semiótica está muito viva nesses países, não é, que se separaram na Rússia. Então, Lógico, por exemplo. Bom, enfim, todas elas têm distração linguística. A semiótica russa, ela tenta se livrar da extração linguística, partindo um pouco para a teoria da informação, mas é ainda muito presa a uma realidade centralizada no humano. A minha semiótica, aliás, eu falo, eu não sou semioticista, eu sou persiana. É uma semiótica filosófica. Ela é filosófica. Então, ela parte de uma fenomenologia, ela constrói uma epistemologia poderosa, e daí uma metafísica baseada na lógica semiótica. Então, quando eu disse, não é, eu acho que Peirce resolve melhor a questão dos objetos do que o Harman. O Harman constrói uma teoria dos objetos, mas daí tem certas contradições na teoria que ele constrói. E quando ele constrói a teoria dos objetos, ele está falando a partir de onde? Você não consegue construir uma teoria sem que ela esteja impregnada de uma epistemologia. Então, até que ponto ele se livra do correlacionismo? Bom, enfim, tudo isso é muito complexo. Será que eu respondi a pergunta? Agora, eu não posso te explicar porque você resolve. São no mínimo 4 meses de curso. E eu dou na rua. E não é todo mundo que eu consigo convencer. Além de que, desde 76, não é, ensinando, não semiótica, Peirce, semiótica persiana, que é inseparável da fenomenologia, é inseparável da discussão com outros filósofos, isso que é uma maravilha. E não tem lugar para a gente continuar no Brasil sendo apenas um filósofo persiano. Então todos acabam indo, sabe, estudam Peirce, abandonam, porque acabam indo, tá bom, vai para a comunicação, vai para a arquitetura, vai para a arte. Então a gente não tem mesmo, não consegui fazer aqui uma tradição. Embora haja pessoas, não vou falar nome, fica desagradável, que acham que a semiótica persiana é dominante no Brasil. Não é dominante, não tem nada. Oi. Como que a semiótica persiana encara a entropia e a morte? Como que a semiótica persiana, de qual eu entendo muito pouco, encara a entropia, a morte e a paixão? Nossa. Pergunta sim. Eu vou falar primeiro da morte, porque eu acabei de escrever ontem um artigo que eu mandei para os Estados Unidos sobre mortalidade e imortalidade em Peirce. Então, olha, quando ele tinha 27 anos de idade, bom, eu não vou ficar dando aula de Peirce. Pode. Vocês me dão licença? Tá bom. Quando ele tinha 27 anos de idade, ele chega à conclusão, se me perguntarem o que é o ser humano é símbolo. O símbolo tal, na época ele tinha 27 anos, ele tem que definir muito bem esse símbolo. Conforme ele vai definindo ao longo da obra dele, e que aquilo vai adquirindo mais consistência,
O símbolo é continuidade. É aquilo que eu falei. Um símbolo, né? Porque os outros tipos de signos, eles não gozam do mesmo princípio de continuidade que o símbolo goza. Porque ele produz um interpretante no qual ele se desenvolve, que produz outro, e assim há de infinito. Não é? Então, o ser humano é símbolo, portanto, o ser humano é continuidade. E a teoria do interpretante dele mostra que não há um interpretante final, nem a morte é um interpretante final. Não é? A morte de uma pessoa, com a morte de uma pessoa, não está selado, porque aquela pessoa tinha como potencial para sentir, fazer e pensar. Por isso que a morte é sempre precoce. Mas a teoria da imortalidade dele, quando ele fala que o ser humano é símbolo, é porque tem um provérbio tão simples da sabedoria popular. Você quer se eternizar? Você plante uma árvore, tenha filhos, ou escreva um livro. Eu não estou segurando, né? Ou escreva um livro. Bom, muito bem. Filho, chega uma hora que vai parar. A gente sabe que a sequência sanguínea chega um determinado. A árvore, por mais que ela dure, ela tem uns 300 anos. Não é? Tem árvore até mais velha. Lá na Alemanha eles protegem a árvore mais velha como se fosse, sei lá, uma coisa divina. Bom, então, o livro não. Por que nós estamos lendo? E por que Platão e Aristóteles estão vivos até hoje? Palavras são mais eternas do que os mármores e os metais. Então, tem mais chance, não é, de imortalidade. Não é por isso que eu escrevo, hein? Eu escrevo por paixão, daqui a pouco eu vou por paixão. Não é por causa, não é a imortalidade, né? Mas o pensamento, ele continua no pensamento do outro. E a única chance de manter o nosso pensamento vivo. Por isso que existe no mundo acadêmico aquilo que a gente chama de escola. O escola é aquele que ele vai desenvolvendo o diálogo com o pensamento alheio, para que aquele pensamento alheio dê continuidade. Então, não é a teoria da imortalidade como reencarnação. Não é isso, né? Tem gente que acredita, segue alguma religião que acredita na reencarnação. Isso é uma crença. A teoria da imortalidade, depois ela está bem fundamentada. Como símbolo, o ser humano é eterno. Como símbolo. Claro que se você não produz, alguma coisa e coloca no mundo, né, aí a imortalidade ela sobrevive durante algum tempo na memória dos outros, nos sentimentos e assim por diante. Então, paixão é o que vale a pena na vida. O resto. Então, é o que vale a pena. Não apenas a paixão pelo outro, mas a paixão por aquilo que a gente faz. É o que faz a vida valer a pena. A vida não é fácil. Viver é perigoso, não é? Dizia o Riobaldo. Viver é muito perigoso. Não é? Aliás, ligado ao problema da morte. Tem descarnamento maior para o ser humano do que a morte? Não é? Lá em Heidegger, o ser para a morte é a única certeza que nós temos. O resto é tudo incerteza. Tá. Os objetos têm paixão? Oi? Os objetos têm paixão? Os objetos têm Pode, boa pergunta.
É por isso que, não, eu acho que não. Não. Claro que o ser humano tem... Olha, eu quero ler esse livro do Latour, os modos de existência, estou curiosíssima para ler. Mas tudo que a gente vê tem que ter um momento certo. Eu não sou ansiosa. Não, tem um momento certo. Vai chegar o momento certo. Eu ler esse texto lá. Então, porque, não, eu não posso me conformar. Eu concordo com essa ontologia plana, mas eu não posso me conformar que o estatuto ontológico do ser humano possa ser identificado com o estatuto ontológico dos objetos. Apesar de que numa visão um pouco mais expandida da ecologia, aí nós damos paixão aos objetos, porque tudo está em relação. Então é nesse sentido também que eles falam da ontologia. Olha, eu estou pensando agora, que eles falam da ontologia plana, é nesse sentido, de que nas interações, por isso que eles chamam tudo de objeto. Eu sou um objeto, mas eu contamino com isso que é a característica primordial nossa. Não o sentimento tem, as plantas sentem, os objetos sentem, tanto é que eles gastam com o tempo, não é? Eles se desgastam, eles perecem. Hoje, eu tinha uma blusa que eu mandei a menina lavar, e eu adorava ela, mas ela tem 30 anos. Pôs na água, ela fez assim, dissolveu. Será que era uma blusa? Não era uma blusa, era um afeto. Ela estava carregada de afeto. Então, mais ou menos. Professora, aqui falava sobre o livro Verde de Castro, que eu acho que tem muito a ver com o tema, quando ele fala do pensamento ameríndio. Então, sobre a questão da animalidade, ele diz assim, que o índio olha a onça e a onça é como ele enxerga o humano na onça. E ele acredita que a onça, por sua vez, o enxerga como onça. Então é uma relação de alteridade onde, a partir de um etnocentrismo, né, do grupo, até que aquilo que ele intui que a onça pensa sobre ele. Então, a partir desse pensamento do etnocentrismo e até uma semiótica de Goethe, que não é uma semiótica, é uma antropologia a partir do estudo do significado da cultura, e a cultura sendo o que o Goethe fala, que eu acho muito bonito, que a cultura é uma rede de significados criada pelo homem que o prende e o codifica, né? E quando a senhora estava falando sobre a questão das máquinas e da tecnologia, e que é fascinante, eu estava pensando o seguinte, na década de 2000, desculpe, a 2010, houve um zeitgeist, digamos, muito voltado a buscar, por exemplo, a sociologia, a antropologia, o conhecimento das ciências humanas, até mesmo no mercado. Eu sou antropólogo e comunicólogo, estou fazendo um pós-doc, meu colega, somos da mesma época, e era uma coisa assim, o mercado ia nos buscar na academia, né? Era o zeitgeist do momento, né? Era aquilo. Hoje em dia, com a coisa do avanço da tecnologia, e Big Data e a internet das coisas, posso estar errada, mas eu tenho percebido que é como se o zeitgeist fosse dessa relação com a tecnologia, que é como uma intencionalidade, então uma crença que a máquina ela vai nos substituir. E eu digo onde? Vamos supor, meus alunos de MBA e
clientes do mercado, todo mundo começa a pensar assim, não, dentro do Big Data se cria um algoritmo que ao pesquisar aprende e ao aprender se recria, né? Então ele se autoconstrói. E aí, curiosamente, todo o mercado está muito voltado nisso, como se essa inteligência artificial que vai se reconstruindo, então se tem uma ideia como se num determinado momento não fosse mais precisar do humano para criar inferências, para decodificar, para entender determinados comportamentos. E curiosamente o pessoal da HP, que tem uma máquina de Big Data que é o Autonomy, que custa 15 milhões de dólares que eles vendem a cada cliente, me procurou e falou assim, olha, a questão é o seguinte, nós chegamos ao ponto de perceber que a máquina, por mais que ela evolua, falta alguma coisa que é o errático do humano. Ela não consegue chegar, é uma ilusão isso que ela vai aprender e transcender a nossa inteligência, né? O que a senhora falou me tocou muito, porque eu fiquei pensando, então para onde vai esse aprendizado da máquina, né? E será que no fim ela consegue, eu acho que não, a palavra não seria nos passar, mas como fica essa relação? Porque isso também influencia o humano a acreditar que a máquina vai transcendê-lo. A ação, ela é criada e, bom, os filmes de Hollywood exploram isso no limite. Para os adolescentes, não é? Os adolescentes adoram. Eles têm um coração jovem, então eles aguentam essas inquietações. Aguentam e procuram, né? Porque muita energia. Mas os filmes de Hollywood são sensacionalistas e exploram exatamente essa ideia. Ai, a máquina vai substituir o ser humano. Olha, que elas vão ficar cada vez mais inteligentes, não tem dúvida nenhuma. Claro, hoje elas já estão se comunicando. A porcentagem de comunicação máquina-máquina já é maior do que a comunicação ser humano, e mesmo ser humano e máquina. Então, agora, primeiro, igual ao humano não vai ficar. Pode até ficar mais inteligente. Pode até. Dependendo daquilo que a gente chama de inteligência. Porque o pragmatismo do Peirce diz o seguinte, que a inteligência é a maneira como o teu pensamento te dispõe para uma ação eficaz. Então, se a gente entender inteligência como puramente mental, as máquinas provavelmente vão ficar mais inteligentes do que nós. 2. Será que as máquinas vão ter inconsciente? Que é uma característica fundamental humana. 3. Olha, eu estou numerando tudo hoje. É que eu não dormi bem, é para gravar. Aí outra vez eu recorro a Peirce. Peirce inventou uma lógica da descoberta que se chama, é um tipo de raciocínio que se chama abdução, que leva nem a indução e nem a dedução. As máquinas são indutivas e dedutivas. Aliás, mais dedutivas do que indutivas, porque a indução ela implica percepção, ação, relação com o mundo. E por enquanto, veja lá, a inteligência artificial robótica, eles estão lá imitando ainda os besourinhos. Como faz para ele não bater naquela cadeira? Então, essa disposição para a ação do ser humano, as máquinas ainda não têm. Então, essa ideia idiota de que vai se sobrepor ao humano, ela é uma ideia baseada numa noção de inteligência como sendo puramente
abstrata e mental. Bom, tá bom, eles dizem lá no MIT, né, o Kurzweil, nós vamos fazer máquinas que são idênticas ao humano, etc. Eu não acredito nisso. Mas enfim, ele criou, não é ele é único nisso. A inteligência artificial tenta se apropriar muito desse tipo de raciocínio do Peirce, que é a abdução. Uma luz natural, explico daqui a pouco. Mas o que eles fazem? Aliás, todas as pessoas de inteligência artificial com as quais eu dialoguei sobre a abdução, eles transformam a abdução peirciana numa dedução puramente formal. Não é isso. Ele diz assim: como o pássaro tem o dom de voar, e a galinha bica o milho e bica no lugar certo, embora o olho dela seja assim, ela vai lá certinho no bico. O ser humano tem o dom de adivinhar os desígnios da natureza. Então ele tem o dom de descobrir, de criar. Então, e olha que coisa interessante. Por isso que eu adoro a epistemologia peirciana. As primeiras premissas da abdução, e por isso que ele vai contra a noção de intuição cartesiana. As primeiras premissas são inconscientes. Por isso que a gente imagina que, não é? Teve aquela iluminação que veio da onde? Ou do divino, ou de uma força que você tem dentro dele. É um dom de adivinhar os desígnios da natureza. E todas as descobertas na ciência, elas se deram em função disso. Quarto ponto. Eu posso ter... Animal tem autoconsciência. Eu posso ter uma máquina que desenvolva a autoconsciência, mas não a meta-consciência. A consciência que se pensa e que fala sobre si mesma. E aí, evidentemente, isso é muito devido, a meta-consciência é muito enquanto a abdução se deve a uma coisa visceral, a meta-consciência ela se deve a uma coisa bastante... é uma capacidade da língua. E a língua não é a língua, a capacidade linguística humana que permite esse processo de meta-consciência. Porque, claro, imaginam se o cachorro, animal, gato e outros, meu irmão jura que a arara é afetiva e amorosa, e ela vem de manhã e ela me acorda e fica me bicando. Não é? É muita presunção humana achar que só o ser humano tem afeto, só o ser humano sofre. Elefante tem saudade, gente, olha que coisa linda. Um bicho tão grande, tão corpulento, e tem esse sentimento tão doce da saudade. Bom, em primeiro lugar, obrigado, sempre um prazer. É uma grande aprendizagem que vi, não somente pela qualidade, a quantidade de informações que você oferece, mas também pela paixão com que você produz conhecimento, através da qual você, pelo que também você disse exclusivamente, mas pelo que eu intuí já desde bastante tempo, pela paixão através da qual você produz pesquisa e conhecimento. Me parece uma qualidade provavelmente a mais importante do pesquisador. Então, dialogando um pouco nesta contraposição entre as supostas contraposições entre a virada especulativa e a virada linguística, né? Esta presunção que eu atribuo ao realismo especulativo de produzir uma ontologia plana que se pressupõe na linguística. Em que momentos e de onde eles tiram esta ideia que a ontologia plana não é também linguagem? O que eles fazem se não produzir linguagem?
É o meu problema. E segundo o autor, isso é claríssimo. In politica natureza, che non è un dos últimos textos do autor, é um autor que é muito fértil, continuamente ele elabora, mas in politica da natureza, quando ele fala da representação, ou melhor, da fala dos não humanos e dos parlamentos das coisas, ele diz que os parlamentos das coisas é feito de proposições, isto é linguagem. O que seria uma ontologia plana se não uma proposição linguística? Então, esta oposição à pós-modernidade, esta oposição a Derrida, me parece uma grande forma, como podemos dizer, de clube intelectual que fica criando. Queria saber a sua opinião. Eu concordo plenamente com você. Claro. Essa oposição, eu acho que é uma oposição assim de autoafirmação. Então, elas não, recusar a linguagem, não é, ou recusar pensar a linguagem. Isso que é mais sério. Não é que ele está recusando a linguagem porque é recusar, não é? Mas recusar pensar a linguagem e o papel que ela desempenha, inclusive na construção de uma ontologia pura. Olha, eu vou te dizer a pura verdade, eu vim aqui trazer essas informações, que são informações que estão aí, não é? A gente tem que se inteirar em que os intelectuais no mundo estão engajados, não os tupiniquins, né? A gente tem que ver, bom, quais são os temas que estão sendo discutidos no meu grupo. Então, eu trouxe tudo isso, mas eu sou bastante crítica. Sou bastante crítica porque não dá para, inclusive, a noção deles de mediação é muito frágil. A noção de mediação é fragilíssima. E aí quando você chega no Latour, por exemplo, a mediação é mediação tecnológica. Mediação tecnológica é a mediação que as mídias fazem. Mas que seria das mídias sem a linguagem? Que é o que eu tenho defendido. Concordo plenamente com você. Agora eu estudo, né? Não com a paixão. Que me é característica. Mas eu tenho um certo distanciamento crítico.